Graças e paz a todos, um bom dia, glória a Deus nas alturas. Meus amados, compartilhem, dê um like aí. Estou nesse momento trazendo uma palavra de reflexão nessa hora, neste momento, né? Glória a Deus. De manhã eu já fiz algumas lives, pouquinho, estou aprendendo a diminuir mais, né? O falar, né? E direcionar porque a palavra diz que o Espírito é sujeito a nós. Então, graças a Deus, Deus tem me dado essa sabedoria. E eu quero trazer uma mensagem neste momento, pastor Luiz Bittencourt, da Igreja Ministério Monte Porta do Céu, uma palavra de reflexão para você. Compartilhe, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado e nos sustentado, né? Pois a alegria do Senhor é nossa força. Amém? Glória a Deus. Então, quero trazer essa mensagem aqui. Em 2 Coríntios, capítulo do 14 até o 16, diz que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para eles parecem loucura e não pode entendê-las. Mas o homem espiritual tudo entende, pois as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente, e essa pessoa espiritual, de ninguém é discernido, porque ele é como se fosse invisível diante dos olhos daqueles que são carnais, e tudo que aquela pessoa tenta lhes dizer em espírito, elas se tornam loucas, é loucura, né? Se tornam como loucuras para elas, né? Mas olha só, que eu quero direcionar. Nós às vezes conversamos coisas espirituais. Tem pessoas que vêm com as naturais, e é um choque, porque quando você conversa espiritualmente, você está falando lá de espiritual, você está falando algo espiritual. E você fala do homem, mas o homem, esse povo não vai fazer isso, esse povo não vai querer aquilo, fulano não adianta, que ele é assim, vai ser assim. Aí eu faço uma pergunta: quem somos nós diante da autoridade do Altíssimo? Amado, quando Deus quer, Ele faz da forma e do jeito que Ele quer. E quem vai impedir Deus operar? A palavra de Deus, operando Deus, quem impedirá? Então, quando eu falo do espiritual, você traz às vezes o natural. Não, eu não estou olhando para o homem, não estou olhando para mim, não estou olhando para o fulano, para o cicrano, não, eu estou olhando para Deus, porque é Deus que é o construtor. Deus é Ele sobre todos e sobre todas as coisas, e não existe outro. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o começo e o final. Ele é amor, ao mesmo tempo Ele é fogo consumidor. O amor de Deus, né, está acima de todas as coisas. É o amor primordial, o amor ágape. Esse amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, e não há o que apartar aqueles que estão espiritualmente, aquele que verdadeiramente que não vivem mais, mas Cristo vive neles, apartar nem a morte, nem a espada, nem a nudez, nem a fome, nem a escassez, nem a perseguição, nem o porvir vai separar desse grande amor. Então tem o que eu quero dizer a respeito disso tudo. Não adianta você falar, o homem pode ser o pastor daquela igreja, o homem pode ser a autoridade máxima, tá lá, ele pode fazer o que ele quiser, não, ele que é o pastor, ele que faz. Não é assim, desta forma. Deus lhe dá uma ordenação, e às vezes tem muitos que pagam um preço muito alto por não compreender e por não, obedecer ao seu Altíssimo, porque é Deus que ordena. A obra de Deus não é nossa.
Deus te escolheu, não foi nós que escolhemos. Jesus, ele fala verdadeiramente dessa forma: vós não me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então, quando você vem numa conversa natural, eu estou falando espiritual. Eu estou falando de um que está acima de todos nós e o qual tem toda a autoridade de poder. E não tem homem na terra, não existe homem, não existe criatura acima ou debaixo que é maior que ele. E se ele dizer não, é não. Se ele dizer sim, é sim. É aquele ao qual os discípulos estavam no barco e ele entrou e apaziguou a tempestade e apaziguou aquele vento impetuoso que estava. Os discípulos: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o nosso Criador, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tem muitas pessoas que levam para o lado natural e não entendem o espiritual. Nós estamos conversando espiritualmente, porque se eu já não vivo mais, é Cristo que vive em mim, então vamos conversar com Deus espiritualmente, vamos falar espiritualmente. Mas quando nós batemos, conversamos com pessoas que às vezes não têm uma visão ampla espiritual, mas é natural, ele olha mais para o que ele está vendo na carne, o que ele olha naturalmente, do que o lado espiritual de Deus, que é o impossível, qual nós vivemos, o invisível, o impossível, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e toda a palavra de Deus, ela vem e faz o que apraz ao Senhor, e prospera naquilo que Ele enviou. Então nós temos uma fé, o que nós vemos são coisas que não chegou, ainda nós não enxergamos, que não chegou aos nossos ouvidos e nem no nosso coração. É isso que Deus tem preparado àqueles que creem. Então toda a obra de Deus, todo o mundo, toda a criação foi criada por quem? Jesus. João capítulo 1, lá você vai ler, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Lá em Gênesis ele estava lá: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O espírito dele já passeava sobre a face das águas. Então não há nada de impossível que Deus não possa fazer. Dos homens vêm os planos, mas o certo procede do Altíssimo. Então não tem homem sobre a face da terra. Pode ser dentro da igreja, pode ser fora da igreja, pode ser aonde que for. Quando ele disser basta, basta. Quando ele quiser agora, vem, porque você vai vir, e ele vem. Então não existe autoridade maior debaixo da terra, acima dos céus, sem ser Jesus, o nosso Deus vivo e poderoso. Então não adianta eu conversar com alguém que eu estou falando espiritualmente, essa pessoa está falando sobre pessoas, falando sobre homens. Então, meus amados, essa palavra fica contigo, a paz do Senhor, um bom dia, glória a Deus nas alturas.